Olá, pessoal do nono ano, tudo bem? A nossa videoaula de hoje é uma videoaula de correção, onde nós vamos corrigir as atividades das páginas 221 a 223, as questões de 1 a 6. Vamos lá? Questão 1. Avalie as afirmações a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Primeira afirmação. O pan-africanismo foi um movimento político-ideológico surgido como forma de resistência, que visava transformar a situação da raça negra, libertando-a da pobreza e da opressão. Essa daí é uma alternativa, uma afirmação verdadeira. Afirmação 2. Um importante pensador do pan-africanismo foi o jamaicano Marcus Garvey, que viveu de 1887 a 1940. Garvey dizia que a África era o berço de grandes civilizações como Egito, Núbia e Etiópia, um lugar mítico, uma pátria livre, que os afro-americanos deveriam ajudar economicamente. Essa afirmação aí é uma afirmação falsa. Afirmação 3. Considerando-se um predestinado, Garvey criou um organismo para promover a volta dos negros da Jamaica para a Libéria, considerada a nação-mãe dos negros de todo o mundo. Seu objetivo maior era recuperar a África para os africanos. É uma afirmação verdadeira. E a última, afirmação 4. A negritude, movimento político-literário nascido no final dos anos 1930, também contribuiu com ideias que alimentaram as independências africanas. Afirmação verdadeira. Então, a alternativa correta aí é a alternativa B. V, F, V, V. Questão 2. É uma questão aí da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, tem um texto aí na página 221. Depois da leitura desse texto, você tem que citar aí, já citou, né? Porque nós estamos corrigindo, 2 princípios adotados pela Conferência de Bandung em sua declaração final. Então, eu coloquei aí vários princípios, né? De acordo com a conferência. Você tem que ter anotado 2 desses princípios. Então, vamos ver quais são. A Conferência de Bandung afirmou que o imperialismo e o racismo são crimes e defendeu importantes princípios. A. O não alinhamento com as então superpotências, sendo empregada a expressão terceiro mundo para designar o bloco dos países não alinhados. B. O respeito à soberania e integridade territorial de todas as nações. C. A cooperação entre os países do terceiro mundo. D. A solução de todos os conflitos internacionais por meios pacíficos, de acordo com a Carta da ONU. Então, 2 desses princípios aí têm que ter sido citados na sua resposta. Vamos para a questão 3. Veja, na página 222, uma notícia publicada no jornal O Estado de São Paulo, em 6 de abril de 1930. Então, tem aí um recorte, né, de uma notícia. Letra A. Defina desobediência civil. Então, desobediência civil é quando os cidadãos eles não respeitam as leis que os humilham ou discriminam em sua própria terra. Letra B. Qual foi o ato de Gandhi considerado uma desobediência civil pelas autoridades britânicas? O ato de Gandhi, considerado desobediência civil, foi o fato dele violar a lei do monopólio do sal. Letra C. Que trecho da notícia mostra que a população indiana apoiava a desobediência civil de Gandhi? Então, o trecho é o seguinte: Gandhi viola a lei do monopólio do sal sob aplausos da multidão. Letra D. Podemos afirmar que violar a lei que estabeleceu o monopólio do sal é uma forma de resistência pacífica? Justifique. Sim, com certeza. O boicote aos produtos ingleses e o rompimento de leis injustas, como essa aí do monopólio do sal, podem ser considerados uma tática de luta sem uso da violência. Então, é uma forma de resistência pacífica. Questão número 4. O texto que aparece aí na página 222, ele é de Samora Machel, líder das lutas pela libertação de Moçambique e primeiro presidente moçambicano. Leio com atenção para poder responder. Então, o texto é o seguinte: eles dizem que nós somos uma raça inferior e atrasada, com costumes primitivos, um povo ignorante que deve ser educado pela raça superior e avançada, cheia de bons costumes e de sabedoria.
A Constituição Portuguesa diz expressamente que a essência da nação portuguesa é instruir os bárbaros, que somos nós. Eles repetem continuamente este argumento, muito embora toda a gente veja que em Portugal há mais de 40% de analfabetos, que a miséria dos camponeses do povo português é enorme, que o seu obscurantismo não é inferior ao nosso e possuem tantas ou maiores superstições do que nós, embora diferentes. Letra A. Como os moçambicanos eram vistos pelo colonizador português? Então, segundo o autor aí, os moçambicanos, eles eram vistos como um povo ignorante que precisava ser civilizado pela raça superior. A raça superior, no caso, eram os portugueses. Letra B. A ideia de que os africanos deveriam ser educados pela raça superior está associada a uma teoria desenvolvida no século XIX. Que teoria é essa e o que ela defendia? A teoria aí é a teoria da missão civilizadora, segundo a qual os povos adiantados, que seriam no caso aí os europeus, eles tinham como missão levar a civilização. O que era essa civilização? Era o progresso, os bons costumes aos povos que eles consideravam como atrasados. Letra C. Quais são os contra-argumentos usados por Samora Machel para demonstrar as contradições existentes no discurso do colonizador? Então, Samora Machel lembra que, segundo a Constituição Portuguesa, a missão dos portugueses é instruir os bárbaros. Os bárbaros aí seriam os africanos. No entanto, lá em Portugal, possuía, na época, uma população de cerca de 40% de analfabetos. O povo português, assim como o moçambicano, vivia na pobreza, no obscurantismo e também era supersticioso quanto o moçambicano. Então, era algo contraditório, né? O que eles diziam sobre os africanos, os portugueses também passavam. Vamos agora para a questão número 5. O poema, que está aí na página 223, foi escrito pelo angolano Antônio Jacinto, poeta e político que lutou pela independência de seu país. Leio com atenção para depois responder. Então, o poema é o seguinte: Monangamba. Naquela roça grande não tem chuva. É o suor do meu rosto que rega as plantações. Naquela roça grande tem café maduro, e aquele vermelho cereja. São gotas do meu sangue feitas seiva. O café vai ser torrado, pisado, torturado. Vai ficar negro, negro da cor do contratado. Negro da cor do contratado. Letra A. Com base no poema, é possível concluir que o trabalho nos cafezais dependia da mão de obra dos nativos? Explique. Sim. Segundo o autor, as plantações de café, elas dependiam do sangue e do suor do negro. Letra B. Quem é o contratado a que o poema se refere? O contratado aí é o agricultor angolano, que trabalha aí nas plantações de café, trabalhava nas plantações de café dos portugueses no sistema de contrato, que quase sempre era desrespeitado pelo contratante, que era aí o colono português. Letra C. O que o autor do poema critica? Justifique. Então, ele aí critica a exploração da mão de obra angolana nos cafezais. Para você justificar, você pode copiar aí um trechinho, né, do poema ou pode justificar com suas próprias palavras. Letra D. Em que contexto esse poema foi escrito? Esse poema ele foi escrito durante as lutas pela independência de Angola. O autor aí, o Antônio Jacinto, ele nasceu em Angola no ano de 1924 e quando ele era jovem ainda, ele tornou-se ativo militante da MPLA, que significa Movimento pela Libertação de Angola. Ele foi preso pela PIDE, que era a Polícia Política do governo salazarista, e cumpriu pena de 11 anos. Quando ele foi libertado, ele voltou, né, a se engajar na luta pela libertação de Angola e, após a independência, no ano de 1975, ele ocupa o cargo de ministro da Educação. Vamos para a questão número 6. Observe a charge a seguir do cartunista estadunidense Steve Greenberg. Essa charge está na página 223. Letra A. O que o personagem está fazendo? Então, o personagem aí é Nelson Mandela, né? Tá escrito aí no paletó dele, Mandela, para a gente poder conseguir entender. Ele está abrindo o mar da injustiça racial. Então, você vai ver que está escrito aí, ó, no mar, injustiça racial. Letra B. A qual personagem bíblico a charge faz referência? A charge faz referência a Moisés, que abriu o mar vermelho, né? Para libertar o seu povo da escravidão.
Letra C. O chargista Steve Greenberg escreveu na charge a seguinte frase: o Moisés de sua nação. Que atitude de Nelson Mandela iguala-o a Moisés? Então, Nelson Mandela, assim como Moisés, libertou o povo nativo da África do Sul da opressão de um povo que se considerava superior. E a letra D, aí é uma resposta pessoal. Você tem que elaborar uma legenda que dialogue com a imagem. Então, a legenda que você vai criar para essa imagem tem que, quando fala assim, dialogar, tem que ter a ver, tem que ser coerente com o que a imagem está mostrando. Então, nono ano, essa aí foi a correção das atividades dessa semana. Um abraço, até mais.